Boa noite, amada Igreja do Senhor. Quantos creem que quando você ora o céu se move? Ninguém? Ai, sim, eu também pensei que estava vazia a igreja. Glória a Deus, tem adoradores aqui que adoram a Deus em espírito, é verdade. Amém? Amém, glórias ao Senhor. Acho que os irmãos ficaram reflexivos, né? Por isso que ninguém respondeu, não é isso? Isso, glória a Deus. Estou brincando, igreja, mas é verdade. Vamos lá, de pai para filho. Semana passada nós tivemos de pai para filho com o tema intimidade. Sermos íntimos do Senhor, quando Deus nos chama na sua carta, no seu amor maior que a sua carta para os seus filhos. Ele nos deixou essa carta maravilhosa. E hoje nós iremos falar de pai para filhos com relação à adoração. Para nós nos aprofundarmos mais ainda na presença do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 22, o pastor vai ler 22, Mateus, Evangelho de Mateus 22, de 37 a 38. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Te bendizemos, Deus vivo, pela honra, pela gloriosa presença tua em nosso meio, dando-nos a liberdade de adorarmos, congregados e reunidos contigo, desenvolvermos os 5 minutos de oração, termos tido uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora também, Pai, capacita-nos, unge-nos para que possamos receber essa palavra que já colocaste no coração da tua serva, pastora Nailfe Jorge, devidamente ungida pelo teu Espírito Santo, e queremos agora as bênçãos advindas dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não sei os outros subtemas que nós teremos com relação a isso, mas eu vou falar que adoração basicamente a única coisa que é específica para Deus. Intimidade nós podemos ter com qualquer pessoa, mas adoração só a Ele. Somente ao teu Deus amarás e prestarás culto, somente a Deus adorarás. Então, adoração é uma expressão a Deus, e somente a Deus. E o que é interessante é que a adoração não se limita a nós louvarmos aqui. Muitas vezes nós pensamos que adorar a Deus, agora é o momento de adorar. Vou cantar louvores ao Senhor, é um momento de adoração. Louvar é uma expressão da adoração. Mas a adoração, ela é minha vida, é o que eu vivo. Eu adoro a Deus. Ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com tudo o que você tem. Isso é a adoração. Ele é tudo para as nossas vidas. Ele é o primeiro em todas as nossas vidas. Ele é o único em todas as nossas vidas, no sentido geral. Nosso estilo de vida é adorar a Deus. É adoração. Intimidade é implícito, faz parte da quem ama Deus, quem adora Deus, tem que ser íntimo de Deus. E como foi ministrado aqui, intimidade não tem a ver com conhecer. Porque muitas vezes nós conhecemos, mas nós não somos íntimos. Vocês lembram do exemplo que eu dei há um tempo atrás? De qualquer pessoa, digamos, quem gosta de futebol aqui, eu sei que muitos aqui gostam de futebol. Mas, vou ser sincero, eu não conheço jogadores de futebol. Mas, se você conhece um jogador de futebol, você torce para um time, você passa a conhecer a vida daquela pessoa. Por exemplo, Neymar, né? Neymar, eu de ouvir falar. Uns de conhecer mesmo, conhece a vida, conhece o que ele faz, o que ele gosta, da vida dele, se ele tem filho, se ele não tem, se ele tem mulher, se ele não tem. Eu não sei nada da vida dele, só sei o nome dele. Acho que se encontrar na rua, nem a cara dele eu conheço. Mas muita gente conhece.
Mas de conhecer mesmo, sabe tudo da vida daquela pessoa, sabe tudo da vida dele. Mas eu pergunto, se você bater na porta do Neymar agora, ele vai abrir a porta para você? Mesmo você conhecendo tudo da vida dele? Por quê? Porque você não tem intimidade com ele. Muita gente conhece Deus da palavra, conhece a palavra de Deus, mas não tem intimidade com Deus. Esse é o ponto da intimidade, só para trazer aqui para adoração. Por isso nós temos que ser íntimos de Deus para adorarmos a Deus. Não só conhecer, mas ter intimidade. De andar junto. Muitos ali, multidões andavam com Cristo, mas nem todos estavam com Cristo. Na intimidade. Nem todos colocavam a cabeça no ombro de Jesus como João. Nem todos tinham a liberdade de até ser chamado de filho do diabo, como Pedro. Irmãos, intimidade é conhecer e andar junto. É ter a intimidade e falar, eu conheço ele, eu não preciso de mais nada, eu sei quem ele é e ele me conhece. Será que Deus conhece a nossa vida? Irmão, adorar a Deus é presentear a Deus com a nossa vida. É entregar a Ele tudo o que somos. Por isso ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Se coloque aqui, o que dar de presente a alguém que tem tudo? Você já passou por isso? Alguém já passou por isso aqui? Eu vou no aniversário e a pessoa fala assim, o que eu vou dar para aquela pessoa se ela tem tudo? Não é verdade? É difícil presentear alguém que tem tudo. Tem tudo. Meu Deus, o que eu vou dar? Eu já passei esse dilema muitas vezes. Meu Deus, o que eu vou dar para essa pessoa se ela tem tudo? Por quê? Por que quando a gente faz isso? Por que a gente pergunta isso? Porque a gente quer que o nosso presente faça a diferença. Você quer que o seu presente fale assim, poxa, não esperava ganhar isso, a gente não quer que fazer a diferença? A gente quer fazer a diferença quando a gente presenteia alguém, nós queremos fazer a diferença. Mas uma coisa é a seguinte, irmão, presente não é dado para que a gente contribua com algo que ele não tenha, que essa pessoa não tenha. Presente tem que ser dado porque a gente aprecia aquele que está sendo presenteado. Poxa, eu aprecio a vida da Larissa. Então eu vou dar o meu presente para ela saber que eu a amo. Independente dela precisar ou não, ela entender que eu tive o cuidado, eu pensei naquilo e eu quero presenteá-la, independente se ela precisa daquilo ou não. Essa é a questão. Não importa se ele já tem. É porque a gente ama a quem a gente presenteia. Adoração a Deus é como dar presentes que ele já tem. O que Deus precisa? Eu tenho alguma coisa que eu possa dar para Deus que ele não tenha? Tenho. Ele é adorado nos céus pelos anjos, arcanjo, querubins, serafins, que se prostram diante dele com as suas asas, com o seu perfeito louvor, com a sua afinação impecável. O que eu tenho para entregar a Deus? O que eu posso dar a ele? Mas receber a sua adoração é uma forma, Deus recebe a sua adoração, uma forma de declarar a ele que ele é precioso para você. Quando você entrega a sua vida, com tudo que você tem, Senhor, eu vou te adorar com a minha vida, com a minha essência, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu estou entregando a Ele para mostrar para Ele, eu aprecio te servir, eu aprecio estar na tua presença, eu aprecio não mentir, eu aprecio não adulterar, eu aprecio não fazer o que é errado, porque eu amo estar na tua presença. Eu te amo acima do pecado, eu te amo acima de todas as coisas, eu te amo, Senhor. É adoração, é expressar adoração a esse Deus. E Deus nos convida sempre a adorar, a estar na sua presença. Não porque Ele precisa, mas porque Ele sabe que ficamos parecidos com Ele quando nós o adoramos. Nós não adoramos a Deus para mudar Deus, nós adoramos a Deus para mudar a nossa essência. Porque quando a gente adora a Deus, a gente se torna parecido com Ele. Irmão, quando alguém adora o dinheiro, ele se torna o quê? Ele se torna avarento, ele se torna materialista. O idólatra se torna adorando o ser humano. A gente sempre se parece com aquilo que a gente adora.
Quando nós adoramos a Deus, nós passamos a ser como Ele é, porque Ele fala sobre isso. Porque Cristo passa a viver em nós. Então nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós porque a gente ama Deus acima de todas as coisas. Então nós vamos andar como Ele andou, nós vamos viver como Ele viveu, e nós passamos a viver uma vida íntegra, reta e justa diante do Senhor. Com as nossas falhas, sim, não estou falando disso, irmão. Eu estou falando que quando a gente adora a Deus, a gente se torna semelhante a Deus. Porque as pessoas olham para a gente e veem a diferença na nossa vida. Não veem mais como nós éramos, mas veem que nós somos pessoas diferentes, porque a adoração é um estilo de vida. Eu sou um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. A verdadeira adoração sempre inclui e exprime a grandeza e a glória de Deus na nossa vida. A pessoa olha para você e não vê mais você. Vê Cristo na sua vida. Vê Deus fluindo de você. Então, que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas, com o nosso entendimento, com a nossa alma, com o nosso coração, com tudo que nós somos. Porque adorar a Deus não tem que estar dentro do meu achismo pessoal. Muita gente, não, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, mas eu acho, meu irmão, se você fala eu acho, é porque já está errado. Porque quem adora a Deus sabe que nós somos obedientes à sua palavra. Nós seguimos de pai para filho a sua carta magna. Ele deixou uma carta de amor, de pai para filho. Quem é filho? Então ele deixou aqui, de pai para filho. O próprio Deus deixou a sua carta. E ele nos ensina que nós temos que amá-lo acima de todas as coisas. Nós temos aqui adorar a Deus e somente a Ele. Porque quando nós amamos a Deus acima de todas as outras coisas nos são acrescentadas. Porque Deus não é injusto, irmãos. Ele é justiça. Ele é fiel. E nós possamos ter essa fidelidade no nosso coração. Porque Deus, muitas vezes, fala assim, não, mas Deus é o único na minha vida. Sim, Ele tem que ser o único. Quantos aqui Deus tem o único como na sua vida? Deus é único. O único Deus é Ele, amém? Ele é único. Agora eu pergunto, quantos aqui tem como Deus como primeiro na sua vida? Não responda, porque é muito sério. Muito sério a gente falar que Deus é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele tem que ser acima da minha família, Ele é acima do meu cônjuge, Ele é acima do meu trabalho, Ele é acima do meu estudo, Ele é acima da minha vida, Ele é acima de todas as coisas. Ai, será que eu não tenho que trabalhar? Irmão, não estou falando isso. Se no seu trabalho, ou no seu estudo, ou na sua família, querem que você faça algo errado, Deus tem que estar acima de todas as coisas. Então, Ele está acima de todas as coisas. Será que... Eu vou falar por mim, tá, irmãos? Quando eu acordo pela manhã. É um simples testemunho, mas quando eu acordo de manhã, quando eu abro o olho, eu já falo, meu Deus, meu Pai, meu Salvador, já começo a orar, a primeira coisa que eu faço, já me espreguiçando, é orar a Deus. Eu tiro aquele louvor do Seja o Meu Universo, na íntegra ali. Ele é o primeiro pensamento da manhã, e ele é o último quando eu vou dormir. Quando eu vou tomar uma decisão, eu já penso, será que Deus faria assim? Será que Jesus tomaria a decisão assim? Será que Deus agiria dessa maneira com a irmã, com o irmão, ou com o ímpio? Como é que Deus trataria? Como é que Deus faria isso? Isso significa que Ele é o primeiro. Porque as minhas atitudes estão baseadas no que Deus faria, no que Ele deixou aqui, o que Ele me ensinou como um paizinho amado, porque Ele tem o melhor para mim. A preocupação dEle é que Ele tem o melhor para cada um de nós. E quando a gente faz realmente o melhor, Ele vai ser fiel à sua palavra e Ele vai cumprir tudo aquilo. Quantos creem que a resposta branda desvia o furor? É um princípio bíblico, não tem? Tem na Bíblia? Resposta branda desvia o furor. Eu vi uma cena, o marido estava com um filhinho e a mulher estava irritada. A mulher estava atrás fazendo tudo, e ela começou brigando, falar, e ele com o garotinho, e ela agoniada, fumaçando. Aí ele pegou e se levantou,
calmamente, e ela falando, ele pegou o rosto dela e deu um beijo. Beijou, ficou beijando ela, e ela foi desarmando. Aí ele saiu e foi lavar a louça. Ela foi se sentar de tão... Resposta, não precisa nem falar, irmão, bastou o beijo. A brandura, porque ele podia refutar. Ele podia dizer, por que tu tá assim? Eu tô ensinando o menino aqui, começava a discussão. Resposta branda, desvio, furor. Quando a gente vive realmente a palavra de Deus, Deus é fiel. Deus é fiel. Já aconteceu comigo, pessoa me ligar, aí ouve, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, é da igreja, tá, irmãos? É ímpio. Não, gente, família, né, irmã? Que não tem, né? Por que tu não sei o que? Por que tu ligou para não sei o que, falando não sei o que, não sei o que? Aí eu, puxa vida, me perdoa, eu não sabia disso, me perdoa, por favor. Rapaz, a pessoa do outro lado falou assim, sim, pois é, porque tu tinha que ter feito, acabou, desarmou, irmão. É bíblico, quando a gente adora Deus, a gente faz o que Deus nos manda. Isso é adoração, é um estilo de vida. Porque a carne, irmão, se a carne da árabe voltasse a fluir, irmão, graças a Deus, irmão, não digo nem que está 7 palmos debaixo da terra a minha carne, não, ela está 14 palmos, em nome de Jesus. Porque ela tem que estar 14, porque se é a 7, ela dá a volta. Então, deixa ela 14 palmos debaixo da terra, nossa carne tem que estar morta. A gente tem que viver Cristo. Que isso seja a nossa vida, o nosso estilo de vida, irmãos. Porque para adorar, eu tenho que ter intimidade, aquilo que o nosso ministro Ed ministrou aos nossos corações. Então, Deus tem que ser o nosso primeiro. Se o primeiro não for dele, ele não pode ocupar nenhum outro lugar. Ah, não, Deus, eu tenho que primeiro fazer isso. Ah, não, Deus, isso aqui, isso aqui. Ah, não, Deus entende, Deus entende. Então, Deus não é o primeiro. Deus vai entender por que eu vou fazer isso. Deus vai entender, irmão. Deixa Deus ser o primeiro na tua vida. Deixa Deus ser o primeiro na minha vida. Muitas vezes a gente quer colocar ele em segundo, terceiro, quarto, quinto. Ele tem que ser o primeiro. Falar de Deus é uma coisa, falar com Deus é outra coisa. É intimidade. Então, para adorar, eu tenho que ter intimidade. Sabe por quê, irmãos? Mateus 7, 22 a 23 diz assim, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas eles não profetizavam? Eles não expeliam demônios? Por que eram iníquos? Deus falou, não conheço vocês. Vocês me conhecem, mas não têm intimidade comigo. Não vivem a minha palavra. Não me adoram. Não têm intimidade comigo. Então não adianta, irmãos, eu cantar bonito, eu pregar bonito, eu tocar bonito, eu falar bonito, expelir demônios, falar em línguas. Não adianta, porque eu não serei conhecido pelos meus dons, eu serei conhecido pelo meu fruto. Adorar a Deus é gerar frutos que as pessoas possam comer. Não como aquela figueira que disse que tinha fruto. Tão bonita, mas não tinha fruto nenhum. Não adianta eu ter aparência de adorador. Muitos aparentam uma coisa que não são. Nós temos que ser adoradores, que adoram a Deus. E entenda uma coisa, irmão, quando você adorar a Deus, adoração é confiar, é se entregar. Adorar a Deus é ter plena convicção de que Deus está no controle da minha vida. Adorar a Deus é lançar tudo nas mãos do Senhor. Quando nós adoramos a Deus, nós não temos que tentar adivinhar o que Deus vai fazer. É saber que Ele tem o melhor. Que Ele é o Deus da provisão. Abraão foi sacrificar seu filho, mas ele não sabia que Deus providenciaria o cordeiro. Ele sabia. Deus fala, vai sacrificar teu filho, teu único filho. Vai lá, sacrifica. E pela sua obediência ele foi pai de multidões. Irmãos, Abraão adorou. Uma das primeiras expressões de adoração não tem nada a ver com, por isso que eu falei, não tem nada a ver com louvor. Olha aqui que, depois de você ler em casa, Gênesis 22, 5 diz assim, então disse aos seus servos, Abraão disse, esperai aqui com o jumento,
E eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha a confiança dele em Deus. Ele foi adorar a Deus. Qual foi a adoração que Abraão foi fazer? Sacrifício. Tem gente que acha que adorar a Deus é só receber. Tem gente que adorar a Deus é chegar aqui e levantar as mãos também, porque faz parte da minha adoração que começa lá na minha casa, que está comigo lá no meu trabalho, que quando eu acordo ou quando eu durmo, eu adoro ao Senhor. Que quando uma circunstância vem ruim na minha vida, eu estou ali pronto a adorar. Abraão foi, e havendo adorado, nós voltaremos. Nem que ele voltasse com o corpo do filho. Irmãos, adoração é confiar em Deus. É entregar a Deus. Quando isso acontece, ele sabia tanto que ele falou assim, Deus proverá. O menino perguntava, mas Deus proverá, porque Deus sabe. Abraão tinha tanta fé em Deus que ele sabia, ele me deu uma promessa. Ele pode até morrer, mas Deus vai me dar a promessa, ele vai ressuscitar, se assim for da vontade dele. E se era isso que me tirava da presença do Senhor, Senhor, eu entrego a ti. Eu te entrego o meu Isaac. Porque se é isso que me tira da tua presença, eu não quero, Senhor. E Deus falou assim, olha, tu foi tão fiel, tu me entregou. Tu sacrificou, tu me adorou, entregando aquilo que tu mais amava. Então agora tu vai ser pai de multidões. Ele foi pai de multidões. Então Deus tem uma promessa, irmão. Independente do que esteja acontecendo. Olha Jó. Olha a adoração de Jó. Você conhece a história, né? Um homem íntegro e reto que se desvia do mal. E o diabo ia ali no meio dos adoradores e se infiltrava. Até que ele falou, Deus nem esperou. Falou assim, observaste? Deus já sabia, irmão. Deus sabe todas as coisas. Quem pode esconder alguma coisa de Deus, irmãos? E o diabo foi lá e falou assim, opa, tu observaste meu servo Jó? Homem íntegro e reto que se desvia do mal. Irmão, ele estava na boca de Deus antes de tudo isso acontecer, não estava? Não foi depois. Foi antes. Foi antes. E ele falou assim, olha, faz o que tu queres. Mas também, Senhor, como ele não vai te adorar? Por que ele tem uma vida boa de adoração? Porque é muito fácil você dizer, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é perfeito em todos os seus caminhos, eu tenho uma casa boa, eu tenho filhos maravilhosos que te servem, eu tenho servos, eu tenho animais, eu tenho tudo. Na época deles aqui, hoje em dia a gente fala assim, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho 2 carros na minha garagem. Louvado, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, eu tenho saúde, meus filhos têm saúde, estão todos na tua presença, Senhor, quão maravilhoso tu és. Isso também é adoração. Tanto que Jó adorava assim. Ele falou também, olha aí, ele tem tudo, está tudo bem na vida dele, como ele não vai deixar de te adorar? Tira tudo dele, menos a sua vida. E assim aconteceu. Ele perdeu tudo em um tempo recorde. Perdeu todas as coisas. E Jó 1:20 ele fala assim, depois de perder tudo, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é vida de adoração, irmão. Não é só glorificar a Deus quando tudo me vai bem. É glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Isso é adoração. É isso que Deus nos ensina através da sua carta. Que nós temos que adorá-lo em qualquer situação, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Tanto que depois de tudo que aconteceu, Jó ficou muito mais rico, teve filhos, esposa, e ele falou assim, antes, Senhor, eu te conheço. Olha lá, um homem que estava na boca de Deus antes de tudo isso acontecer, que era íntegro e reto, se desviava do mal, falou assim, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora, de contigo andar. Irmãos, que adoração é essa? Que adoração é essa? Que vida de adoração é essa? Permaneça íntegro naquilo que você faz. Permaneça. Não se perca naquilo que você busca.
Muitas pessoas se perdem naquilo que buscam e esquecem realmente do que aquilo que tem que fazer. Nós temos que permanecer íntegros, inteiros naquilo que nós estamos fazendo, que é adorar a Deus. O resultado que você busca é inseparável da atenção que você dá àquilo que você está fazendo. É inseparável. Busque a Deus com tudo que você é. Adorar é fazer a vontade de Deus, não a minha. Porque Ele que sabe que pensamentos têm a nosso respeito. Aquilo foi pregado ontem. Ele que sabe que pensamentos têm a nosso respeito. Adore e se dedique, porque Ele merece. Nós somos imerecedores, irmão, mas Ele merece o melhor de você, Ele merece o melhor de mim. Filipenses 1:27 fala assim: vivei de modo digno da vocação que foste chamados. Honre o sacrifício de Jesus, dê o seu melhor, o adore. Em todas as circunstâncias, em todas as situações. Nós temos que confiar em Deus, irmãos, nas promessas do Senhor, nas promessas de Deus. Às vezes a gente não quer, a gente quer acelerar o processo, a gente quer que Deus faça do nosso jeito. Eu vi um exemplo muito tremendo de uma criança que estava na porta de casa e de repente chegou o circo. Não sei se vocês viram esse exemplo. A criança viu o circo chegar, ele nunca tinha visto o circo na vida dele. E aí começou a anunciar, aí quando o pai dele chegou, ele falou: pai, eu quero ir no circo, eu nunca fui no circo, eu quero ir no circo, eu quero ir no circo. Aí o pai falou assim: sim, meu filho, então faz o seguinte, essa semana eu estou trabalhando, mas sábado de manhã eu já vi que tem um horário 10 horas da manhã, eu vou levar você no circo. E a criança ansiosa, todo dia fala assim, pai acordava de manhã, tinha um papel dentro do sapato dele, sábado, 10 horas, nós temos circo. Aí ele ficava ansioso, não conseguia descansar, toda hora falando: pai, lembra que sábado nós temos o circo, lembra que sábado, e o menino incansavelmente ficava todo o tempo falando para o pai não esquecer, no dia, sexta para sábado, o menino não conseguiu, acordou 5 da manhã, porque estava tão ansioso para ir para o circo, já 5 da manhã, prontinho, batendo na porta do quarto do pai, e falou assim: pai, nós vamos para o circo hoje. E o pai falou: meu filho, é só 10 horas da manhã, dá uma dormidinha. Ele: não quero, eu quero ir pro circo, tal. Aí foram pro circo, já tinham comprado ingresso, entraram no circo. Quando o menino sentou que o circo ia começar, o menino dormiu. Estava tão ansioso, tão cansado, que o pai levou para casa, o menino dormindo. Não assistiu nada, meu irmão, do circo. Sabe qual é a moral da história? Quem não confia no Pai e não espera nas suas promessas, perde o espetáculo da vida. Ele perdeu o espetáculo porque não confiou no Pai, que o Pai iria levá-lo. Se ele descansa e sabe que o Pai vai levar, na hora certa o Pai ia pegar: bora, meu filho, para o circo. Acorda, está na hora de ir para o circo, bora se aprontar. Assim é a nossa vida, irmãos. Adorar a Deus é confiar que Ele vai fazer a obra na hora certa, que Ele vai fazer tudo no tempo certo e que Ele tem o melhor para nós. Que nós possamos confiar em Deus. Sabe por quê, irmão? Quando você adora a Deus, o inimigo perde força. O inimigo não pode te tocar. Se a tua vida é reta diante do Senhor, se você vive o Evangelho, quem poderá te arrebatar da mão do Senhor? O inimigo não pode. Adore a Deus em toda e qualquer situação. É isso que Deus espera de nós. Mas as coisas não estão acontecendo, irmãos. Muitas vezes, nós temos que mudar, querer adorar a Deus. Porque muitas vezes a gente fala assim: mas eu não estou com vontade de ir para a igreja. Eu não estou com vontade de louvar. Eu não estou com vontade de adorar. Eu não estou com vontade de ficar aqui mesmo. Está tão gostoso aqui debaixo do meu lençol. Jesus, meu irmão, ora sem vontade. Lê a Bíblia sem vontade. Vai ao culto sem vontade. Porque Deus não nos chamou para fazer tudo com vontade. Ele nos chamou para sermos adoradores. E quando a gente adora em toda e qualquer situação. Em todo e qualquer momento. É isso que Deus quer. Eu vi um exemplo. Ou você só vai trabalhar quando tem vontade. Oi, chefe. Ei, Yuri. Meu chefe, o Yuri aí.
Aí, chefe, eu sei que comigo ele ia deixar, mas eu vou falar. Yuri, é o seguinte, eu não estou com vontade de trabalhar hoje, não. Lá ele é um profissional, né, irmão? Estou com vontade não, acordei sem vontade. Aí o que que o Yuri ia falar? Tá bom, também não estou com vontade de te pagar esse mês, não. Né? A gente não vai trabalhar com vontade, muitas vezes, mas a gente vai, não vai? Porque é um compromisso. Adorar a Deus é um compromisso que eu tenho com Deus. Não é a minha vontade. Ele não é sobre mim, irmãos. Adorar a Deus não é sobre mim. É sobre Ele. Não é sobre a minha condição. É sobre quem Ele é. Isso é adoração. É isso que Deus nos ensina na sua palavra. Nós assumimos o compromisso de amar a Deus. Deus não exige vontade. Ele quer obediência e adoração. É isso. É isso. Ou você acha que Jó teve vontade de adorar a Deus perdendo tudo? Ele adorou. Nu nasci, nu vou morrer. Bendito seja o nome do Senhor. Com dor, irmão, chorou, perdeu os filhos. A gente não tem dor maior do que perder um filho. Ele adorou, mesmo sem vontade. Mas ele adorou. Adore a Deus em qualquer situação. Porque, irmão, a lógica de Deus não tem nada a ver com a nossa. Leia a Bíblia. Está aí, de pai para filho, né? Leia a Bíblia. Vou dar aqui alguns exemplos. Não vou falar os versículos, porque senão vou perder o tempo que eu preciso, que eu já vou passar um pouquinho, vou logo anunciando, para depois não ser exortada. Lógica de Deus. O primeiro é o último, Mateus 2,6. O maior é o menor, Lucas 22,26. O louco é sábio, 1 Coríntios 1,27. O fraco é forte, Joel 3,10. O que chora é feliz, Mateus 5,5. Perseguido é abençoado, Mateus 5,10. O rejeitado é amado, 1 Samuel 16,10. O melhor é dar do que receber, Atos 29,35. O invisível é visível, Hebreus 11,1. Primeiro crê para depois ver. Olha aí, João 20,35. Já pensou isso, meu irmão? A gente fica doido se a gente for botar as coisas do mundo. Quem é que gosta? Melhor é dar que receber. No mundo, meu irmão, a pessoa nem dizima e estão reclamando do dízimo que tu dá. Não se incomoda com o dízimo que eu dou. Meu irmão, é teu dinheiro. Eles são tão avarentos que eles estão preocupados com o que eu dou. Irmão, é tu que paga minhas contas. Então vamos fazer o seguinte, tu paga minhas contas. As pessoas estão preocupadas com o que eu devolvo a Deus. Melhor é dar do que receber. O maior, o menor, olha aí, Deus deixou todo o esplendor da sua glória, se fez homem e foi lavar pé de discípulo. O maior é menor, irmãos. Deus, a lógica de Deus, nós não dá para entender. Só quando se vive que se entende. Só essa alegria de adorar a Deus que nós entendemos. Estar na presença de Deus. Que adorar a Deus não é do nosso jeito. Deus recebe toda adoração. Eu vi um cara falando um absurdo, aquilo que o Anderson estava falando ontem, que, gente, treme, sabe? A gente faz bem assim, com os olhos, quando a gente vê umas heresias assim, que dói na alma, que tem umas que são bem camufladas, mas tem umas que são descaradas. Um cara falando assim, que Deus recebe qualquer tipo de adoração, de oferta, né? Meu irmão, quando você bota uma semente, Deus quer saber se tu é isso, se tu é aquilo, se tu é um adúltero, se tu é... Quando você pega uma semente e joga na terra, ela não tem que frutificar? Ela é obrigada a frutificar. Então, Deus recebe toda oferta. Coloca aí a oferta que Deus vai receber. Vai lá com o pastor, tu sendo traficante, tu chega lá para pastor, eu sou traficante, mas está aqui minha oferta ao Senhor. Já aconteceu não com traficante, tá, irmãos? Mas já chegaram, pessoa toda errada da vida, com uma sacola de dinheiro desse tamanho, jogar na mesa do pastor e falar assim, olha, isso aqui é a minha oferta para Deus. Então, e não quer mudar de vida. Você vai receber porque aqui não. Pegue sua sacola de volta. Exatamente isso que ele falou. Pegue sua sacola de volta, conserte a sua vida.
adorem ao Senhor, aí sim você pode ofertar a Deus. Isso é adorar. Deus não aceita qualquer tipo. Ah, mas me prova que Deus não recebe toda adoração, qualquer adoração. Não, meu irmão. Nadab e Abiú morreram ao oferecerem adoração estranha, considerada estranha por Deus. Se o que vale é a boa intenção de coração, por que Uzá morreu ao tentar segurar a arca? Era para Deus. Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que quisermos, porque Saul foi reprovado ao oferecer sacrifícios a Deus na demora de Samuel? Por quê? E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Por quê? Muitos dizem, se você planta no altar, Deus não quer saber quem é você. A semente por obrigação tem que prosperar. Mentira do diabo. Deus rejeitou a oferta de Caim, de Nadab e Abiú, Ananias e Safira, Saul. Deus quer adoração, irmão. A melhor oferta que você pode entregar a Deus é a sua vida, é a sua adoração, é a sua entrega a Ele. É isso que Deus quer. Não te engane, não se engane, irmãos. Tem atitudes que parecem corretas, mas Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. Deus não vai mudar porque o mundo mudou, irmãos. Deus não vai se adequar ao que o mundo está vivendo, senão, irmão, a gente já olhando assim, a gente já vê, meu Deus, o mundo está perdido já agora. Imagine, e muitas igrejas se adequam a isso. A minha pergunta é a seguinte: você amará a Deus quando não tiver nada, exceto Deus? Você daria a sua vida a Ele se Ele não te desse nada em troca além dEle? Ele é o bastante para você? Essa é a questão. É isso que Deus quer. Deus está preocupado com o nosso caráter, com quem nós somos na sua presença. Porque, irmão, caráter é tudo. Eu mostrava um exemplo, acho que foi para o Ed, né, da fidelidade, que falou assim, quem ama, quem é fiel, trai. Quem ama, trai. Quem ama, trai. Vocês já viram esse exemplo? Quem ama, trai. Não responda que é pegadinha. Às vezes a gente faz pegadinha aqui, né? A gente fala assim, quem ama, trai. Não, quem ama, não trai. A gente não pensa assim? Não, quem ama, não pode trair. Eu digo que trai. Quem ama pode trair. Por quê? Porque amar não quer dizer que eu não possa trair. Muita gente diz que ama e trai. Amar tem a ver com caráter. Trair tem a ver com caráter, não com amor. Tem gente que é ímpio e tem caráter e não trai e não faz o que é errado. Não é porque eu digo que eu amo que eu não vou trair. Eu tenho que ter caráter. Tem gente que diz que ama, mas eu te amo, eu não sei viver sentido. Foi sem querer que eu matei, que eu roubei, que eu traí. Foi sem querer. E trai. Não, mas eu sou assim. Não, irmão, você não tem caráter. Quem tem caráter vai fazer o que é certo. Tem princípios. Por isso que o nosso Deus é Deus de princípios. Porque Ele quer forjar em nós o seu caráter. Para nós adorarmos a Deus, nós temos que ter o caráter dEle. Nós temos que viver como Ele é. Nós temos que amar a Deus. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Adoração é a maneira como você consegue dar a glória a Deus com a sua vida, com o caráter que Deus te deu, que nós possamos viver esse caráter. Em tudo, irmão. Em tudo, por isso que é caráter. Olha lá, em 1 Coríntios 10, 32, fala assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você tem esse caráter na sua vida de adoração a Deus, fazei tudo, tudo não exclui nada. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Quando eu tenho esse caráter, eu vou fazer o que é errado? Se tudo que eu faço é para Deus, como é que eu posso não adorar esse Deus? Como é que eu posso não viver o que Deus tem para a minha vida?
Essa é a vida que Deus quer, que nós glorifiquemos a Ele em toda e qualquer situação. A maneira que você vive, as escolhas que você faz, a forma que você responde às provações da vida, com a sua vida, tem que glorificar a Deus. Isso é adoração. Irmão, não se engane, Deus gosta de gente que luta. Que luta. Luta contra o seu eu, luta contra a sua vontade, luta contra as coisas desse mundo. Nós estamos nesse mundo, irmão. A palavra de Deus fala, vocês vão ter aflições, vocês vão ter perseguições, vocês vão ter coisas que vão vir de encontro a vocês, mas me adore. Deus gosta. Você imagina lá Jacó. O anjo lá com Jacó, Deus, né? E ele foi lutar com o Senhor, porque ele queria ser abençoado. Você quer ser abençoado? Lute. Lute. E ali Jacó passou a noite inteira lutando com o anjo. Irmão, Deus não tinha poder ali para dizer, menino, chega, vou passar a noite toda aqui contigo. Deus queria ver até onde ele ia. Deus quer ver até onde você vai em adoração. Deus quer ver. Lute com o anjo, lute com Deus para receber a sua bênção. Deus gosta de gente que luta. Deus não gosta de gente apático, deixando tudo... a gente tem que se acostumar. Porque a gente tem que entender, né, irmão? Não vão ficar quieto, porque é melhor, porque as pessoas vão ficar chateadas. Irmão, tem gente preocupada em não chatear o outro e quer chatear Deus. Que vida de adoração nós temos aí? Me pergunte. Pergunto para você. Não se engane, Deus gosta de gente que luta, da grandeza de gente que não desiste. Jacó lutou. Deus podia dar logo a bênção, mas Deus quis ver a luta e a constância de Jacó. Lembra que pregaram aqui sobre constância? Foi o Yuri, né? Falando sobre constância. Deus quer ver a sua constância. Deus quis ver a constância. E constância e consistência. Deus quer ver a sua constância. Crente não adora porque sente, irmão. Crente adora porque entende. Essa é a questão. Deus não... se Deus me tocasse, eu sentia aquele caipio na minha nuca. Deus está aqui. Irmão, Deus está aqui sempre. Sempre. Se eu estou aqui, Deus está comigo. Deus está aqui sempre. Deus não é obrigado a te tocar para te mostrar que está no ambiente. Agora eu pergunto para você, o que é que Paulo e Silas estavam sentindo para glorificar na prisão à meia-noite? Dor. Exato, Carla. Dor. Quem é que está na meia-noite ali? Eu estou aqui tão feliz porque eu estou preso. Alguém? Irmão, eles foram açoitados. Levaram peia. Estavam sangrando. Eles não estavam sentindo vontade ali, não, irmão. Eu senti. Não. Eles começaram a louvar. Porque a vida deles era de adoração. Eles glorificaram em meio à dor. Eles não esperaram sentir um som. Não, se Deus aqui tremeu o lugar, a gente vai começar a cantar. Não, eles cantaram e depois Deus ali quebrou todo aquele grilhão. As cadeias se abriram. Porque a vida deles era de adoração. E não se engane, irmão. Dom. Mas eu canto bem. Eu tenho uma eloquência quando eu oro. Eu prego maravilhoso. Quando eu prego, as pessoas sentem. Não tenho compromisso contigo, não. Não te conheço, irmão. Eu tenho compromisso com a minha carta aqui. Com a minha palavra. Dom, irmãos, enche o ambiente. Porque Deus dom para ímpios. E Deus deu dom para todos os seres humanos. Todo mundo tem um dom. Dom Deus deu para todos. Dom enche o ambiente. É para pode entreter a multidão. Quantos cantores aí não emocionam pessoas? Não tem nem Deus. E não emocionam? Quando a gente estava no mundo lá, né? Escutava aquelas músicas lá melancólicas, chorava né? Dom enche o ambiente, entretém a multidão, agita as pessoas. Mas unção, irmão. Unção despedaça o jugo, meu irmão. Unção é a presença de Deus, é transformação de vida. É adoração, é entrega ao Senhor. Isaías 10, 27 diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo
do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Em outra versão, revista atualizada, por causa da gordura, que é a unção. É adoração, irmãos, é a sua vida diante do Senhor. Nós temos uma geração hoje que não quer ser esmagada, mas quer ser exibida, quer ser exaltada. Preferem pessoas talentosas a ter pessoas ungidas que adoram a Deus. Deus não procura pessoas para se exibir, irmãos. Ele procura pessoas dispostas a serem esmagadas, que adoram a Deus. Procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como nós lemos, João 4, 23, 24. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Já peço ao ministério que vá subindo. Submeta seu dom ao seu propósito, irmãos. Adorar a Deus é isso. Eu tenho um dom. Tem gente que saia, eu vou fazer porque aqui eu não tenho como desenvolver o meu. Meu irmão, Deus não te chamou para desenvolver o teu dom, não. Ele chamou para ser um adorador que adora a Deus em espírito e verdade, para ser obediente à presença do Senhor, à palavra do Senhor. Muitas pessoas começaram na igreja adorando a Deus. Quem nunca ouviu falar do Michael Jackson? Começou aonde? Na igreja. Whitney Houston, Katy Perry, não sei nem quem é. Eu anotei aqui, mas não... Elvis Presley. Começaram aonde? Mas submeteram o dom ao propósito. Qual foi o fim deles? Desgraça. Um foi achado em cima do próprio vômito. A outra no meio dos drogados. Só desgraça, irmão. Não submeteram, começaram na igreja. Jesus... Vou aqui num propósito aqui, só para finalizar. Jesus tinha um propósito. Jesus tinha um poder na hora que ele estava sendo preso, na hora que ele estava sendo açoitado, na hora que ele estava sendo injuriado. Jesus tinha um poder para que miríades de anjos destruíssem tudo e os livrassem. Não tinha? Ele falou, se eu quisesse, miríades de anjos vinham agora e acabavam com tudo. Ele não tinha esse poder? Ele tinha um dom para isso, não tinha não? Tinha, ele tinha. Mas o que ele disse? O que ele fez? Ele se submeteu ao propósito dele. Qual era o propósito dele? Morrer na cruz. Ele tinha o dom, mas o propósito dele era aquele, morrer na cruz. Submeta o seu dom ao seu propósito. Jesus nos deu essa lição. Em adoração. Ele disse, eu tenho o dom e a capacidade, mas não uso o meu poder da maneira que eu quero. Isso aqui eu estou falando entre aspas, tá, irmão? Que não foi exatamente assim. Da maneira que eu quero. Eu submeto o meu dom ao meu propósito. O meu propósito não é fugir da cruz, é ir para a cruz. E usar o poder e vencer a morte. Senão, vou usar o dom e o poder para o que está longe do meu propósito. Então, submeta o seu dom ao propósito de Deus. Deus quer te usar. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem ao Senhor no esplendor do seu santuário. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. O teu amor é melhor que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão enquanto eu viver e te bendirei. E em teu nome levantarei as minhas mãos. Adora o Senhor, irmão, com a sua vida. Adora o Senhor com tudo que você tem, irmãos. Deus nos deixou os Salmos de número 150. Aleluia, louvai ao Senhor no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante as suas muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com o saltério e com a harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Adore com a sua vida. Adore com a sua essência. Adore com o que você é, com o que você tem. Tudo